Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estamos diante de uma palavra de Jesus, quando se dirige a seus discípulos, quando também se dirige às multidões que os acompanhavam. E sempre gosto de lembrar que quando lemos tais orientações, quando declaramos tais coisas, precisamos nos incluir nisso, porque toda a visão de Deus se estendia até nós hoje, porque Ele, em sua presciência, conseguia ver o que estaríamos passando hoje. Portanto, Ele já sabia de todo esse nosso contexto. Nesse momento, quando envia Jesus, e Jesus começa a treinar seus discípulos, que foram treinados para aquela época, e nós somos treinados para o hoje. Então nós estamos diante de um convite, e em toda a Bíblia nós encontramos isto, chamado, chamamento, convite. E hoje queremos destacar os 3 chamados do Mestre, destacando 3 chamadas especiais e significativas, essenciais para a vida do homem pecador. Temos sempre que trabalhar estas coisas, lembrando que o propósito de Deus permanece. Ele nunca mudou o seu pensamento. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, o pôs no paraíso, no jardim do Éden, e deu ao homem a capacidade, o poder para cuidar da terra e administrá-la com qualidade e na presença dele. Mas ele deu ao homem liberdade de escolha, o conhecido livre-arbítrio simbolizado ali no Jardim do Éden, através de 2 árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, que seria determinante para o futuro da humanidade, pois o desejo de Deus é que vivêssemos bem, que vivêssemos eternamente, plenos de saúde e alegria na presença dele, mas não nos quis obrigar a isso. Deu-nos liberdade para escolher. E o primeiro homem fez a sua escolha. Podemos entender diretamente ali, sendo nós agora descendentes dele, também somos pecadores. Mas podemos olhar para isso como uma figura, inclusive. Figura que mostra nossa definição hoje, nossas escolhas hoje, porque estamos diante das mesmas árvores hoje, a fim de fazermos a nossa escolha. Então não podemos lançar toda a responsabilidade sobre Adão e Eva. A responsabilidade está sobre nós. Precisamos nos ver no jardim, no paraíso, diante das 2 árvores, fazendo escolhas todos os dias. Mas a diferença hoje é que estamos debaixo da graça de Deus, quando Deus aponta o melhor caminho, a melhor escolha para nós, através de seus chamados, através do seu convite. É isso que destacamos aqui. Jesus declarando: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesse pequeno versículo está toda a extensão da Bíblia. A partir daí podemos desenvolver todo o contexto bíblico para compreendermos esse chamado de Deus. Meus queridos irmãos, as intervenções de Deus aparecem constantemente na Bíblia. Então Deus nunca deixou o homem entregue à sua própria sorte. Ele o acompanhou em todo o tempo e em todas as circunstâncias. E em todo o tempo o homem estava diante de decisões a tomar, que em primeiro lugar geram uma crise interior, mas que ao fazer a escolha, a crise desaparece. Então em todos os tempos, diante de qualquer proposta, ali está Deus para advertir, para orientar, para iluminar, a fim de que o pecador não faça escolhas erradas. Então nós vimos Deus criando o mundo, ele interveio na história da humanidade, porque ele criou a humanidade. Ele formou esse contingente natural e presenteou ao homem, mas o homem desviou-se da presença dele. Depois vem a intervenção de Deus, a fim de apontar rumos para o homem pecador. E, por fim, envia Jesus para definir, pois aí já começa o tempo do fim. Com Jesus Cristo começa o tempo do fim, o tempo da graça que aponta para o momento final, quando a definição é tomada, quando
o reino de Deus estará definido e o homem estará com ele para sempre. Isto é, aqueles que optarem por Cristo, aqueles que fizerem a melhor escolha. Nós destacamos então no chamado de Deus, primeiro chamado para a salvação. É uma vocação. Vocacionados para a adoção de filhos, vocacionados para a santificação, vocacionados para a salvação. É desejo de Deus que todos venham ao conhecimento da verdade e se arrependam de seus pecados e experimentem a salvação. Então Deus não escolheu alguém para a perdição. Ele escolheu todos para a salvação. Mas isso depende da decisão que cada um pode tomar. Então Deus deseja salvar o pecador. É disso que a Bíblia declara. Deus amou o mundo e viu o homem pecador, seu inimigo, porque o homem escolheu viver no pecado e viver longe de Deus. Então o homem tornou-se adversário de Deus, mas Deus o chama à salvação. É o que vimos. Vinde a mim. É o chamado de Deus. É o convite que Deus faz, porque Ele deseja que todos sejam salvos. Isso aparece na Bíblia em algumas experiências, por exemplo, em Lucas capítulo 18, verso 18 a 30, temos ali a experiência de um jovem rico. Foi uma experiência prática com ele, mas que pode simbolizar as experiências de muitos hoje. Era um homem muito rico, era um homem muito religioso e era um homem que ouviu a respeito de Jesus. E aproximou-se de Jesus e indaga: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Havia no seu coração um interesse, ainda que escondido, havia, porque está escrito: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, diz os Salmos. Então todo ser humano, não importa em que creia, não importa o que faça, tem dentro de si um clamor. É a sede que a alma tem de Deus. E assim foi. Esse homem aproximou-se de Jesus. Ele era jovem. E ele, ao perguntar, Jesus imediatamente começa a conversar, abre um diálogo. Você conhece os mandamentos, certo? Ele: eu conheço. E tem observado desde criança, desde pequeno, ele tem observado e sei recitar todos os mandamentos. Ele era conhecedor. Como muitas pessoas hoje já têm um conhecimento da conduta, o tipo de conduta que deve ter, o tipo de vida que deve ter. E muitos têm conhecimentos da religião e até mesmo da Bíblia. E sabe repetir os mandamentos. Aquele homem era um homem religioso. E Jesus então indaga: olha, agora então, você já tem no seu coração um desejo, você já tem o temor a Deus, mas está faltando uma coisa. E ele ficou surpreso: faltando uma coisa, o que seria? Jesus fala: vai, vende tudo que você tem e distribui para os pobres. Aí ele fica impactado: o que isso tem a ver com a salvação? O que isso tem a ver com o céu? A minha riqueza é para ser gasta aqui. Sim, e é fato. Todas as riquezas do mundo, tudo que tem sobre a terra, Deus deu para gastarmos aqui. Essa diferença social, essa injustiça social que existe, essas diferenças de classe, são questões humanas. Os homens que misturaram tudo, mas a riqueza de Deus foi para todos os homens, para que todos vivessem bem sobre a terra. Mas o pecado desviou o homem do propósito de Deus, e aí então começa a disputa, a exploração, e daí hoje nós vivemos numa sociedade completamente desequilibrada. Pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, pessoas que nada têm. E é a situação do mundo. Assim Jesus, quando fala para ele: vende tudo que tem e distribui aos pobres, ele se põe a pensar. E ele, sendo muito rico, ele pôs como valor principal as suas posses na terra. E ele preferiu se retirar. Aparentemente, as pessoas vão pensar que Jesus está valorizando a riqueza, de maneira que os ricos vão para o inferno. Errado. Aqui Jesus estava falando de algo que estava no centro do coração daquele homem. E ele declara: vai e vende tudo que tem, mas isso não é importante. O importante seria a decisão dele. Seria a resposta dele, que afinal de contas Jesus o chamava para a salvação. Mas ele amou mais a sua riqueza e preferiu sair dali. O convite para a salvação. Também nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 13 a 21, um homem rico. Um homem que tinha uma produção muito próspera. Ele era muito rico e a sua fazenda produzira muito mais. E ele então, cheio de alegria, ele bateu no peito e disse: alma, tens em depósito tantos bens para toda a vida. Descansa,
aproveita, se satisfaça. Aí soa-lhe uma voz ao ouvido: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Aparentemente, a riqueza é mais uma vez um peso. Mas não é a riqueza que é um peso, é a atitude do homem em relação à riqueza. Ele acumulou muitos bens e queria viver para os seus bens, e ele esqueceu-se da eternidade. Esta noite pedirão a tua alma. E o que você preparou para quem será? Então é necessário pensar completamente diante de tudo que fazemos. Aquele homem estava nessa situação. É uma parábola que Jesus mostra para ensinar os valores do reino de Deus. Não é um valor monetário, não é pela riqueza e pelas posses que alguém chega a algum lugar, mas é por uma atitude bem mais profunda. Vinde a mim. Ele chama a todos, mas ele diz: cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos. Aqueles que já sentem no coração a necessidade de Deus, reconhecem seus pecados e desejam descanso para a alma. Então ele convida para a salvação. Por isso veio Jesus, morreu e ressuscitou dentre os mortos, para garantir vida eterna, para garantir salvação a todo aquele que crê. Nós estamos num domingo que é muito valorizado, aliás, supervalorizado pela população. Declaram que é Páscoa e é ressurreição de Cristo, e comemoram isso. Na realidade, a Páscoa é uma confusão que as pessoas arrumam. É uma festa judaica e que os cristãos adotaram para si e celebram assim. Mas nós temos que pensar na ressurreição de Cristo como evento para garantir ao pecador que ele vai morrer e vai ressuscitar também, porque Cristo ressuscitou. E para isto, não há uma data a comemorar, há uma decisão a tomar. Quando Jesus ressuscitou, assim foi no período da celebração da Páscoa judaica, para que o mundo da época soubesse dessa notícia. Foi exclusivamente por isso, plenitude dos tempos, para que ouvissem a respeito da ressurreição e anunciassem a ressurreição. Por isso, então, Jesus ressuscitou para garantir ressurreição a todo pecador perdido, porque o salário do pecado é a morte. E aquele que anda sem Deus e sem salvação está perdido. É necessário, portanto, aceitar o convite de Deus que diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. É pela fé. Fé em Jesus. Aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e nisto é garantido uma experiência pessoal, um novo nascimento e a garantia de vida eterna. Garantia de salvação, independente das lutas e tribulações do dia a dia, independente das dificuldades e lutas como esta que enfrentamos hoje, a garantia de vida eterna está acima de tudo isso. Não importa o que aconteça, como declara a Bíblia, seja pela vida, seja pela morte, nós vamos glorificar o Senhor por causa da salvação que Ele nos conferiu. Então o que acontece no mundo de hoje não pode nos abalar, porque não importa o que acontecer, aquele que aceitou Jesus como Salvador e Senhor está seguro na presença dele. O segundo chamado que destacamos é o chamado para a vocação. Aqui é o que aconteceu através de Jesus. Ele chama a si uma grande multidão e os convertidos são treinados como discípulos. E os discípulos salvos porque passaram a seguir a Jesus. Mas dentre os discípulos ele chamou os apóstolos numa vocação, para um trabalho especial, enviados para uma obra especial, e eles cumpriram aquele momento. Então o segundo chamado é para a vocação. Você já aceitou Jesus como Salvador e Senhor? Ótimo, você tem garantia de vida eterna. Agora você é um discípulo de Jesus e vive como tal. Agora ele te chama para uma vocação. Temos que lembrar do profeta Isaías. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele estava reunido no templo, ele sozinho no templo, e ele adorava a Deus, ele buscava a Deus, mas de repente Deus se manifestou a ele, e ele sentiu aquele peso da responsabilidade, e ele pensou que ia morrer. Tão forte foi aquela experiência. Ele declarou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem impuro, eu habito no meio de uma sociedade de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ele sentiu-se assim diante de Deus, mas Deus se apresentou e falou: pega uma brasa. O anjo veio, pegou uma brasa e purificou os lábios de Isaías. E agora é Deus quem pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi nesta vocação que Isaías foi chamado. E é nesta vocação que tantos outros servos de Deus são chamados, inclusive hoje,
para uma missão muito especial. Como discípulo de Jesus, você é vocacionado para viver como Jesus, para pregar como Jesus, para fazer a obra de Deus como Jesus fez. Mas você pode ser chamado numa vocação ainda mais especial. Sim, Deus chamou os seus primeiros seguidores também através de Jesus ali. É quando ele seleciona os apóstolos, dando-lhes uma missão específica. Mateus, por exemplo, ele encontrou em seu serviço e passou e disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Quando pensamos em Paulo, Paulo era inimigo da igreja, era perseguidor da igreja, e ele passou por uma experiência muito forte, uma forte luz do sol, bateu em seus olhos, ele caiu do cavalo quando saía a perseguir os seguidores de Jesus. E ele caiu por terra e ele estava cego. E ele compreendeu que é Jesus que estava diante dele ali falar. E ele declara: quem é, Senhor? Aí a voz se apresenta: eu sou Jesus a quem tu persegues. E assim Saulo de Tarso passa por esta vocação, chamada à experiência com Deus, tornou-se o apóstolo, pregando o evangelho a todas as nações. Assim ele vem chamando pessoas como chama hoje, mas vivemos numa época que as pessoas estão muito indiferentes à vocação. Cada um está comprometido com a sua riqueza, como se a riqueza fosse a principal coisa. Compra casa, vende casa, reforma casa, compra carro, troca carro. A vida não consiste nisso, como nós temos na parábola citada anteriormente ao homem rico. Os bens, a riqueza de alguém não consiste nos bens que ele possui. A riqueza de alguém está guardada nos céus. Então muitos têm perdido a oportunidade. Há o chamado para a vocação. Deus chamou você para uma experiência especial e chamou você para uma vocação especial, para que você cumpra esse propósito. Aí você pensa: mas eu tenho que largar meu serviço, tenho que deixar tudo? Não foi isso que Deus exigiu do jovem rico. Ele exigiu que ele se decidisse, que ele se pusesse à disposição e deixe que as outras coisas serão acrescentadas. Então você não tem que se preocupar com o seu trabalho, com a sua família, com a sua riqueza. Não, você tem que crer no poder de Deus e saber que ele chamou você. E ele deu a você dons e talentos. E o que você tem feito de tais dons e talentos? Você tem consagrado a Deus os talentos que ele deu a você? Ou você tem usado para si, tem vivido para si, tem negligenciado a administração dos trabalhos que a igreja faz e vivendo exclusivamente para si, para o seu trabalho, para a sua família? É isso que Deus quer. O que é mais importante para você é Deus e mais nada. Ele quer uma decisão só e deixa que o resto ele sabe resolver. Que quando Deus chama, ele capacita e ele sustenta e ele dirige. E esta vocação tem diversas direções. Você é vocacionado para um trabalho exclusivo que a igreja administra. Por isso você tem que cumprir o que está escrito. Tudo que eu te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, diz a palavra de Deus. E também, terceiro chamado, é o chamado para a eternidade. Olha, o homem foi criado e posto no jardim. O homem viveria a eternidade na terra. Mas ao pecar, toda a terra foi contaminada, toda a terra se tornou maldita, e agora aqui não é o ambiente para viver a eternidade. Então Deus preparou o lugar adequado para que vivamos. Por isto, o nosso tempo de vida aqui na terra é experimental. Nós temos um tempo curto de vida aqui e passa muito rápido, mas é o tempo suficiente para que cada um tome a sua própria decisão, se quer ir para o céu ou não. Então não importa em que você creia, o que você faça, o que você deixe de fazer, você tem que fazer a escolha. E Jesus convida você: vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio não é para esta vida aqui. Nós vamos ser sempre atribulados, principalmente agora com essa pandemia, é tribulação sempre, mas isso é para essa vida, é para os mortos. O alívio é para a eternidade, porque ali não haverá pranto, ali não haverá dor, ali não haverá morte. Ali estaremos na presença de Deus, ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. É o chamado para a eternidade, é o que Jesus declara. A parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 15, está escrito: um homem rico e um homem pobre. O homem pobre era um discípulo de Jesus, mas não tinha nada nesta vida, era muito pobre, vivia a mendigar. O homem rico tinha riquezas, muitas coisas, e vivia muito bem. Os dois morreram. E os dois tiveram que comparecer perante Deus. E aí o resultado foi
O pobre foi consolado e enriquecido pela presença de Deus. E o rico foi empobrecido e estava sofrendo porque foi separado de Deus. Por causa da riqueza? Por causa da pobreza? Não, por causa da atitude do coração. O homem pobre era um discípulo de Jesus, tomou uma decisão. O homem rico dedicou-se a toda a sua riqueza, a todos os seus bens e esqueceu-se de Jesus. Então quem se esquece de Jesus não vai viver a eternidade com Deus. Então ele prepara. E isso vai acontecer em dois momentos. Um é que a sétima trombeta vai tocar, é quando a igreja será recolhida à presença de Deus. Isso num abrir e fechar de olhos. Quando o evangelho for pregado a toda criatura, haverá o arrebatamento. Pode ser hoje, pode ser amanhã. A data não existe. É assim que o evangelho for pregado a toda criatura, aí a trombeta vai tocar. Você está preparado? Você está pronto para isso? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? A sua vivência com Deus? Você tem vivido como discípulo de Jesus? Se não, prepare-se, porque a qualquer momento isso vai acontecer. Arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, tem a morte. Nós podemos morrer a qualquer momento. Estamos entregues à morte todos os dias e não importa a idade, todos morreremos. Então é necessário ficar preparado para esse grande momento. Mas no Apocalipse 21, a Bíblia apresenta a Nova Jerusalém, o reino eterno de Deus, para vivermos ali. É o chamado para a eternidade, é o nosso lugar de habitação, é o nosso reino. Nós não podemos viver arraigados a essa terra, presos às coisas desta vida, mas temos que entender que há um lugar especial, é para lá que vamos, por meio de Jesus. Por isto, temos tempo nesta existência para tomar a decisão e fazer a nossa escolha. E Jesus chama você. Chama primeiro para a salvação, chama para a vocação e chama para a eternidade, na consumação dos séculos, onde habitaremos com Ele para sempre. O que você entende disso? Não importa. Importa que você entenda que há 3 chamados e você precisa atender. Atenda o primeiro e o resto vai acontecer com toda naturalidade. Deixe Jesus dirigir a sua vida. Deixe Jesus dirigir os seus passos. Ele convida para a salvação. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele chama para a vocação. Não esconda os talentos que Deus te deu. Atenda ao seu chamado. A igreja está à sua disposição para oferecer o treinamento que você necessita. Aceite o desafio, apresente-se ao Senhor e fique pronto para a eternidade, porque aí sim habitaremos com Deus para sempre, felizes, segundo o bom propósito que Ele tem para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sustento no nosso dia a dia e nos faça viver segundo o seu bom propósito. Oremos. Pai glorioso, muito obrigado por esta hora em Tua presença, pela Tua palavra, por este culto. Que o Senhor faça uma obra muito especial na vida de nós todos, para que vivamos com intensidade esta experiência como discípulos de Jesus e que anunciemos a outros tal oportunidade, para que venham ao conhecimento da Tua palavra e à eterna salvação. Obrigado, Deus, pelas famílias da igreja, por todos que estão inteiramente submissos ao Senhor. E tem misericórdia daqueles que precisam tomar uma decisão, que hoje mesmo aproveitem a oportunidade. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.